Olá cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um vídeo do Brew School. Esse vídeo é um pouquinho diferente porque eu só tô querendo aqui testar uma nova iluminação e uma nova posição de câmera, e uma nova câmera na verdade, e quero ver se fica melhor que a antiga realmente tá muito triste. Eu não sei como vocês têm assistido meus vídeos. Para gravar esse vídeo um pouco mais descontraído, eu resolvi abordar um tema que tá muito polêmico ultimamente, mamilos. Isso mesmo, mamilos formados por IPA. Provavelmente vocês já devem ter visto numa rede social ou no WhatsApp um post falando sobre a relação entre consumir cervejas do estilo IPA, Indian Pale Ale, com formação de mamilos masculinos, com a formação de peitos masculinos. E hoje a gente está aqui para ver se isso tem algum fundo de verdade ou não. E antes de tudo isso, para provar que aqui no Brew School a gente não tem medo de peitos, a gente vai tomar uma IPA. Nessa matéria talvez injusta contra o nosso amigo lúpulo, ele foi acusado de conter um composto chamado fitoesterógeno. Os fitoesterógenos são um composto natural presente em muitas plantas que eles se assemelham ao hormônio feminino. Talvez não naturalmente eles se assemelham, mas depois de eles serem metabolizados pelo organismo, eles passam a ter um comportamento semelhante ao que o estrógeno tem dentro do corpo feminino. Se você ler a matéria com atenção, você já vai tirar um pouco de credibilidade dela logo no começo, quando eles cometem a incrível gafe de falar que o lúpulo pode aumentar o álcool da cerveja. Tá aqui, ó. Ou aqui. Nessa nova câmera eu não sei onde pôr ainda. E o nosso objetivo aqui é saber se essa informação sobre o fitoesterógeno é verdade, se ele tem a capacidade de causar aumento nas mamas masculinas ou alguma coisa a mais, como a matéria diz. A premissa da matéria é a seguinte: as cervejas IPAs contêm lúpulo em maior quantidade e lúpulo contém esse fitoesterógeno. Logicamente, então, as cervejas IPAs vão ter fitoesterógeno em grande quantidade. Os fitoesterógenos, por sua vez, vão estar como estrogênio e vão proporcionar um aumento nas mamas masculinas, além de outras coisas que eles colocaram, como disfunção erétil e perda da libido. Mas será que isso é verdade? Para desvendar isso, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a fonte dessa matéria, porque sempre quando você fala um fato científico, ou isso veio de uma opinião dela e não tem valor nenhum, ou foi pesquisado por algum laboratório, por algum instituto de pesquisa, e tem certo valor científico. A matéria foi baseada em dois sites americanos que falam basicamente a mesma coisa que a matéria em português fala. Eu vou deixar os dois sites linkados aqui embaixo, se vocês quiserem ler depois. Mas não se diferencia muito em questão que falam sobre o lúpulo. Simplesmente falam que o lúpulo tem uma grande quantidade de fitoesterógeno e que fitoesterógenos têm alguns efeitos negativos sobre o corpo masculino. Mas esses dois sites não citam nenhuma fonte senão eles mesmos, com base na experiência que eles tiveram. O primeiro site até cita um livro que fala sobre a quantidade de fitoesterógeno do lúpulo. Mas isso não é uma coisa que a gente duvida tanto também. Como eu trabalho como pesquisador numa universidade e tenho acesso ao banco de dados científicos mundial, fui dar uma pesquisada em pesquisas realmente científicas sobre o que é o fitoesterógeno e quais as implicações dele no organismo tanto do homem quanto no organismo da mulher. Os artigos que eu li para basear o que eu estou falando agora, eu vou deixar linkado aqui embaixo, e não é uma opinião minha. Isso é o que está escrito em artigos científicos, em artigos revisados e indexados. Só um deles que não é um artigo indexado, mas ainda assim é um artigo publicado numa revista de renome. O fitoesterógeno é realmente um componente químico que dentro do nosso corpo se comporta como um hormônio feminino. Ele é encontrado basicamente em plantas, por isso o nome fitoesterógeno, se comporta como um esterógeno. Existem três classes de fitoesterógenos. A isoflavona, que é bastante conhecida, pelo menos o nome isoflavona vocês já devem ter ouvido falar. Os lignans, que eu não tenho certeza se é assim que fala em português. E os comenstans, que eu também não tenho certeza se é assim que se fala em português. A isoflavona e os lignans são os fitoesterógenos mais comuns, porque eles são achados em grãos e em cereais. E nossa alimentação ela é baseada em grãos e cereais. A isoflavona é a fonte mais comum de fitoesterógeno, porque ela é encontrada nos grãos e nas leguminosas. Nos grãos como soja, lentilha, feijão, grão de bico e os derivados disso, ou seja, o óleo de soja. As lignans também são uma classe muito ampla, elas são encontradas nos cereais, arroz, trigo que vai na cerveja, cevada que vai na cerveja, maçã, pera, alho, cebola e por fim também o lúpulo. E o lúpulo ele realmente tem uma concentração relativamente alta de fitoesterógeno, mas essa fama ruim dele vem de algumas outras coisas. Ele ter sido um dos primeiros alimentos onde foi identificado essa ação esterógena, e mesmo assim houve bastante erro na pesquisa, segundo um dos artigos, aquele que eu falei que não é indexado. Vai estar aqui embaixo, é o artigo que vocês vão ter acesso para ler se vocês quiserem. Os monges antigamente também achavam que o lúpulo diminuía a libido, então já deu essa fama um pouco ruim para ele. Mas isso não é exatamente verdade. Quando você faz a cerveja, não são todos os componentes que estão presentes no lúpulo que conseguem passar para o mosto. Na parte quente, um pouco dos componentes são degradados e os fitoesterógenos eles
eu imagino que sejam substâncias muito fáceis de ser degradadas, são hormônios. Hormônios são substâncias proteicas que não são lá as substâncias mais resistentes do mundo. E segundo os artigos, uma quantidade muito pequena só consegue passar para a parte da fermentação. Eu não lembro agora exatamente, mas é algo tipo 24%. Então, se vocês fazem cerveja, vocês têm ideia de quanto lúpulo vai na cerveja. Vai uma quantidade muito pequena. Mesmo nos estilos que vai muito lúpulo, vai uma quantidade relativamente pequena, se você fizer lúpulo por litro de cerveja. Num dry hop em si usa o quê? 1 grama por litro, 2, 3, 4, 5 gramas por litro. Um dry hop muito forte. Mas o fato é, mesmo se passasse a quantidade de componentes desses fitoesterógenos prejudiciais no lúpulo, é muito pequena. Em um dos artigos foi realizado teste com uns 20 a 30 tipos de cerveja, e a cerveja que mais continha fitoesterol continha 0,24 miligramas por litro. Já alguns componentes de soja, como a carne de soja engordurada, ela tem 200 miligramas por 100 gramas. Então, baseado em alguns fatos assim, que a gente não vai se aprofundar muito, se vocês quiserem deem uma olhada nos artigos, diz que para uma cerveja pronta ter uma quantidade significativa de fitoesteróis, você tem que consumir em torno de 1.000 litros por dia de cerveja. Quem dera, se eu pudesse consumir 1.000 litros por dia de cerveja, ou 500 litros por dia de IPA, ou 100 litros por dia de IPA, 50 litros, não tem como. A quantidade de fitoesteróis na cerveja é muito pequena. Então as informações passadas por esse artigo que está circulando por aí são muito falsas. Além disso, os efeitos dos fitoesteróis no organismo do homem, eles são muito controversos. Certamente eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, peguei só os artigos mais recentes, li uns 10 artigos bem recentes sobre isso. Os efeitos dos fitoesteróis no organismo do homem, eles são muito controversos. Ainda não tem como ser provado cientificamente se tem um efeito bom, se tem um efeito ruim, se influencia na fertilidade, se influencia na libido, mas eu posso afirmar categoricamente, nenhum desses artigos fazia qualquer relação com o uso de fitoesteróis, e eu não estou falando do lúpulo, estou falando de fitoesteróis em gerais, com o aumento da mama no homem. Embora um estudo com rato mostrou uma leve diminuição no testículo. Cuidado então. Mas claro, falando em quantidades muito grandes. Então, gente, não vamos deixar de tomar nossa IPA, nossa cerveja, um dos estilos mais apreciados hoje em dia, muito apreciado por quem está há bastante tempo tomando cerveja artesanal, cerveja gourmet, quase que odiado por quem está entrando no meio das cervejas, mas é um estilo muito bom. Eu particularmente estou gostando muito desse estilo, estou tomando uma Session IPA que eu fiz agora e está muito gostosa. Espero que vocês comentem o que vocês acharam da nova posição de câmera, da nova câmera que eu estou usando. Não é a mesma, eu usava a câmera do celular antes, agora eu estou usando essa daqui que é uma GoPro. Nenhuma das câmeras é realmente adequada, mas futuramente, quem sabe, eu possa vir a trocar para uma câmera um pouco mais profissional. Então, gente, muito obrigado. Esse foi um vídeo especial, não conta como um vídeo normal do canal. Terça-feira que vem ainda vai ter o vídeo. E até lá, gente.